Fala, povo do canal Aves do Brasil. Hoje nós estamos aqui com o primeiro vídeo do novo Aves do Brasil. Hoje estamos aqui para apresentar os animais de aves do Brasil na vida real, porque sim, o que é mostrado na série são só os desenhos, né? Agora vocês vão ver essas aves que são mostradas nos desenhos na vida real. E não só as aves, mas também outros animais que aparecem nos episódios. A Introdução Aves do Brasil foi uma série lançada originalmente entre os meses de setembro e outubro de 2023 e reprisada entre outubro e dezembro de 2024. Conta com 33 episódios, um sobre cada ordem de aves do Brasil. A ordem que vai funcionar é o seguinte: primeiro vamos apresentar as aves que fazem parte da ordem em questão e depois apresentaremos os outros animais. Eu estou pensando em dividir isso aqui em alguns episódios. 4 episódios, né? O primeiro aqui do episódio 1 até o episódio 10. CCC, curta, comenta, compartilha, se inscreve nesse canal e... Episódio 1, Reiformes. No episódio sobre a Ordem Reiformes apresentamos, obviamente, as aves da Ordem Reiformes, que nesse caso é apenas uma existente no Brasil, que é a ema. A ema, o personagem Emílio, que marca sendo o primeiro personagem da série Aves do Brasil a aparecer, não é? Emílio, a ema. Assim como Emília, que é a fêmea de ema, né? Que, bem, no desenho é mostrado como sendo diferente do macho, mas na vida real a ema macho e a fêmea são idênticas, praticamente, né? Não há diferença entre macho e fêmea, mas isso foi feito aqui para diferenciar os personagens mesmo, né? Uma curiosidade sobre esse primeiro episódio é que ele é o único a mostrar uma ave de outra ordem dentro do episódio da ordem em questão. O que era uma regra que foi criada depois, na verdade, né, de aves do Brasil, é que não podiam aparecer aves de outras ordens num episódio sobre uma ordem específica. E nesse caso a ave que aparece é o avestruz. Aparece ali apenas para ser comparado com a ema, né, e mostrar as diferenças entre as duas aves. E ele pertence à ordem Struthioniformes, que vive no continente africano. Quem também aparece nesse episódio é esse animal aqui, que é um dos únicos predadores da ema na natureza. A onça pintada, porém com melanismo, ou seja, que faz com que ela fique com os pelos negros, né, sendo chamada popularmente de onça preta. Mas que na verdade é a mesma espécie da onça pintada, né? Só muda a cor mesmo. E sim, eu fiz a onça preta porque ela é bem mais fácil de desenhar do que a onça pintada, né? Eu quis evitar a fadiga. Também temos esse pequeno lagartinho que pouco tempo depois vira presa do Emílio, que aparece para mostrar a alimentação da ema. Esse lagarto é inspirado no camaleão do Cerrado, também conhecido como falso camaleão. Episódio 2, Tinamiformes. Nesse episódio são mostrados, obviamente, as aves da ordem Tinamiformes, os tinamídeos, os inhambus, como são popularmente chamados. O primeiro a ser mostrado é o tururim, o Crypturellus sowi, uma ave relativamente comum, principalmente na Amazônia e na Mata Atlântica, e que não é tão fácil assim de ser vista. Também temos a Notura boraquira, a codorna do Nordeste, que é uma ave bem comum na caatinga da região Nordeste, também existindo um pouco no Sudeste, nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Além de ter uma população disjunta ali no Mato Grosso e países vizinhos. Também temos o Crypturellus undulatus, conhecida popularmente como jaó, uma ave bem comum e bem conhecida principalmente na região do Cerrado e na Amazônia. Também temos o Crypturellus parvirostris, o tão conhecido inhambu chororó, um dos mais conhecidos inhambus do Brasil, vivendo em quase todos os estados. Outra ave também bem conhecida que aparece é o Rhynchotus rufescens, a famosa perdiz ou perdigão, uma das aves mais conhecidas do Brasil, vivendo principalmente em regiões campestres. Daí começa uma parte interessante mostrando os ovos coloridos dos tinamídeos, como os da perdiz,
que realmente são bem marrons, lembrando ovos de chocolate. Depois são mostrados os ovos rosas do Jaó, que são realmente rosas. Também aparece este ovinho cor de vinho, que é um ovinho de codorna. E a codorna que bota esse ovo é a Notura maculosa, a codorna amarela, comum nos campos do leste e sul do Brasil. Também aparecem esses ovos azuis esverdeados, que são como esses. São os ovos do Tinamous solitários, o famoso macuco, um dos maiores tinamídeos brasileiros e existente em quase toda a Mata Atlântica. E por fim, os últimos ovos azuis que aparecem são esses, de coloração azul. São os ovos do Tinamous tal, a azulona, semelhante ao macuco, porém, da Amazônia. Agora, falando dos outros animais que aparecem, temos esses insetos sendo comidos pelo jaó. São basicamente formigas. Não pensei em nenhuma espécie especificamente, mas são formigas. Assim como esse outro invertebrado sendo comido pelo perdiz, que é uma minhoca, e novamente não pensei em nenhuma espécie especificamente. Nesse episódio temos a primeira aparição de um personagem que é o primeiro, o mais comum e provavelmente o único vilão recorrente da série. Que tá, não é um vilão, é só um predador perseguindo as aves, né? Que aparece em alguns episódios só para ilustrar os predadores naturais mesmo, né? Ele aparece pela primeira vez no episódio 2 e pela última vez no episódio 31. Onde infelizmente aparece morto. É uma história meio triste, né? Mas enfim. E essa espécie é a Lycalopex vetulus, a raposa do campo, que é um mamífero que tem sua distribuição limitada praticamente apenas ao cerrado brasileiro, mas nos episódios da série aparece interagindo com aves que não fazem parte da sua distribuição natural, mas como um vilão recorrente da série, dá um desconto. Episódio 3, Anseriformes. A ave que abre o episódio é a Anima cornuta, a famosa anhuma, que existe por boa parte do Brasil, estando ausente apenas em algumas partes do sul e nordeste, e do norte também. Também temos o Chauna torquata, o Taxã, da mesma família da anhuma, e sendo mais comum no cerrado e nos pampas. Já da outra família de anseriformes, a família Anatide, temos aqui a Dendrocygna autumnalis, a marreca cabocla, uma das marrecas mais comuns do Brasil, presente em todos os estados. Depois temos o Dendrocygna viduata, o irerê, que também vive em quase todo o Brasil, com exceção de algumas partes da Amazônia da região norte, e onde vive é até mais comum que a marreca cabocla. Também temos os Cygnus melancorynthus, o cisne de pescoço preto, uma das únicas espécies de cisne nativas do Brasil, que no Brasil está praticamente restrito ao Rio Grande do Sul, embora também apareça em outros estados de vez em quando. Outro cisne que aparece é o Coscoroba coscoroba, conhecido como capororoca, também quase restrito à região sul, também existindo um pouco no centro-oeste, e em São Paulo também. Também temos o Neoquem-jubata, o pato corredor, também conhecido como ganso do Orinoco, sendo comum na região noroeste e um pouco também ali no centro-oeste, no norte, ali perto do rio Araguaia. Temos também o Mergus octocetáceos, o pato mergulhão, uma das aves mais ameaçadas do Brasil. Hoje em dia existindo apenas em algumas localidades dos estados do Tocantins, Goiás e Minas Gerais. Está em perigo crítico de extinção. E por fim temos o Cairina moscata, o pato do mato ou pato mudo, distribuído por todo o Brasil, sendo uma das aves mais comuns do Brasil e uma das mais conhecidas também.
Outros animais que aparecem são novamente a raposa do campo. Outro mamífero que aparece nessa cena aqui é o famoso Blastoceros dicotomos, o cervo do Pantanal, um dos animais mais comuns no Pantanal. Aliás, uma curiosidade interessante é que essa cena Isso é, é uma referência a uma cena do filme Bambi de 1942. No final, essa cena em que um predador aparece tentando predar, tentando comer os filhotinhos do pato do mato. E ele é da espécie Caimã latirostris, o jacaré do papo amarelo. Um dos jacarés mais comuns do Brasil, vivendo em vários lugares, até lá na casa de Ivaldo Marnini. Episódio 4, Galiformes. O primeiro galiforme que aparece é o Odontophorus capoeira, o uru, existente em quase toda a Mata Atlântica brasileira. Uma ave de difícil observação, sendo bem mais fácil de ser ouvida do que vista. Quem também aparece é o Hortalis superciliaris, o aracuã de sobrancelha, que vive numa pequena parte da porção norte do Brasil, nos estados do Pará, Tocantins, Maranhão e Piauí. Temos também o Penélope obscura, o jacu-guaçu, que existe em todos os estados das regiões sul e sudeste, além de também existir um pouquinho na Bahia. E é relativamente comum onde vive. Depois temos o Crax fasciolata, o mutum de penacho, que também é bem comum onde vive, que é principalmente na Amazônia e no Cerrado. O mutum mais comum e mais conhecido do Brasil. E por fim o pauximito, o mutum do Nordeste, uma ave atualmente extinta da natureza, que existia unicamente no estado do Alagoas, e que pela destruição do seu habitat natural, acabou sendo extinta da natureza, hoje existindo apenas em cativeiro. Outros animais que aparecem são esse que está sendo alimentado pelo uru, que é só um verme terrícola genérico, não pensei em nenhuma espécie específica, só fiz isso aí para fazer uma piada mesmo. E temos também esse animal que come o penacho do mutum de penacho pensando que é capim, que é novamente o cervo do Pantanal. Episódio 5, Phenicopteriformes, episódio sobre os flamingos brasileiros. O primeiro apresentado é o Phenicopterus chilensis, o flamingo chileno, o mais comum de ser encontrado no Brasil. A ave migratória que aparece entre os estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Depois temos o Phenicoparrus andinus, o flamingo dos Andes, que também pode ser encontrado entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, porém com menos frequência. Também temos o Phenicoparrus jamesi, o flamingo da Puna, que no Brasil só teve alguns poucos registros no Acre e no Rio Grande do Sul. E o Phenicopterus ruber, o flamingo, que no Brasil é praticamente encontrado apenas no estado do Amapá, embora tivesse um registro avulso no Rio Grande do Norte recentemente. E além dos flamingos, outros animais que aparecem são os animais que servem de alimento para ele. Crustáceos com pigmentações vermelhas que deixam suas penas rosadas. E quem aparece no vídeo para ilustrar são os camarões. Episódio 6, Podicipediformes, episódio sobre os mergulhões brasileiros. O primeiro a aparecer no vídeo é o Podiceps occipitalis, o mergulhão de orelha amarela, uma espécie vagante que aparece em alguns estados das regiões sul e sudeste. Também temos o Rollandia rolland, um mergulhão de orelha branca, encontrado principalmente na região sul. Também temos o Podilimbus podiceps, um mergulhão caçador,
que existe em boa parte do Brasil, sendo menos comum na região da Amazônia. O Podicephorus major, o mergulhão grande, também sendo mais comum na região sul, embora também seja bem frequente nas regiões sudeste e centro-oeste. E por fim, o Tachybaptus dominicus, o mergulhão pequeno, uma ave que existe em todo o Brasil e é bem comum em alguns lugares. Além dos mergulhões, temos outra espécie que também aparece para demonstrar a alimentação dos mergulhões, que são esses peixes aqui. E eles são lambaris. Episódio 7, Columbiformes. O primeiro membro a aparecer no vídeo é o pombo doméstico, o Columba livia, que é uma espécie introduzida no Brasil, né? Ou seja, que não estava aqui antes da chegada dos europeus, né? Eles foram trazidos da Europa pelos europeus para servirem como alimentação ou como pombo-correio. E hoje estão distribuídos por todo o país. Até em Fernando de Noronha, inclusive. Depois temos a Columbina talpacote, a rolinha roxa, que embora também seja muito bem distribuída pelas cidades, essa é nativa do Brasil mesmo, né? E também existe por todo o país. Temos também a Columbina esquamata, a rolinha fogo apagou, que também é comum em boa parte do Brasil, estando ausente apenas em algumas partes da Amazônia e dos Pampas. Também temos a Patajuenas picazuro, a pomba asa branca, que é comum e migratória em boa parte do Brasil, com exceção apenas de algumas partes da Amazônia, né? Em alguns lugares também não é migratória, mas em boa parte do Brasil sim. Outra que também aparece é a Zenaida auriculata, a avoante ou pomba de bando, que também está distribuída por quase todo o Brasil, com exceção de algumas partes da Amazônia. Aparentemente as pombas brasileiras não gostam muito da Amazônia, né? Fazer o quê? Temos também a Leptotila verreauxi, a juriti pupu, a mais comum entre as juritis brasileiras existente em todo o Brasil. Temos aqui também a raríssima Columbina sianopsis, a rolinha do Planalto, que ficou sumida por bastante tempo, por mais de 100 anos inclusive, eu acho, e foi redescoberta no ano de 2015 no município de Botumirim, no Cerrado Mineiro. Agora uma que sumiu e está sumida até hoje é a Paraclarave geoffroy, a pararu espelho, que já não é registrada na natureza desde os anos 80 e ninguém mais viu ela até hoje. Apenas alguns relatos aí que não são confirmados, né? Mas, enfim. Outros animais que aparecem são esses dois aqui, que representam dois outros animais que também não são nativos do Brasil e que também estão espalhados aí pela cidade e que acabam passando doenças, né? Pelas doenças que pegam na cidade mesmo. Um deles é o ratus ratus, o rato preto, que foi trazido acidentalmente da Europa, né, como clandestinos dos navios portugueses. E hoje também é bem comum pelo Brasil todo. E a outra é a periplaneta americana, a barata americana, que apesar do nome, ela vem da África. E também foi trazida como clandestino nos navios portugueses, né? Outro animal exótico, porém doméstico, que aparece é ele, né? O Felis catus domesticus. Gato, né? O famoso gato que a gente conhece muito bem, né? E que é um animal doméstico, obviamente, né? E o do vídeo é um gato preto que, bem, tem várias raças de gato que podem ter a coloração preta. Então não existe só uma raça de gato preto. Existem várias. Episódio 8, Cuculiformes. O episódio abre com o guira-guira, o anu branco, uma ave bem comum por quase todo o Brasil, com exceção apenas de algumas regiões da Amazônia.
Outra ave é o Crotofaga ani, o anu preto, uma ave bem comum e distribuída por todo o Brasil. O Crotofaga major, o anu coroca, que também está distribuído por quase todo o Brasil. Temos também o tapera névia, o saci, que também está espalhado por todo o Brasil e é uma ave comum, embora não seja tão fácil de ser vista, sendo mais identificada pelo canto. Também temos o Neomorphos geoffroy, o jacu estalo, o papaléguas brasileiro, sendo encontrado em florestas preservadas da Amazônia e da Mata Atlântica, sendo uma ave bem rara. Também temos a piaia caiana, a alma de gato, também distribuída por todo o Brasil e também muito comum. Depois somos apresentados as espécies vagantes como a Coquizos erythrophthalmus, o papa-lagarta de bico preto, uma espécie vagante da América do Norte que de vez em quando aparece acidentalmente no Brasil. Micrococcus pumilus, o papa-lagarta de papo ferrugem, que vem do norte da América do Sul e no Brasil foi registrado apenas uma vez no estado de Roraima. E o Cuculus canorus, o cuco canoro, o mais famoso representante dos cuculiformes no mundo todo, e que no Brasil foi registrado apenas uma vez no arquipélago de Fernando de Noronha. Já das outras espécies, temos essa serpente que é predada pelos anus brancos, e ela é a Dipsas micani, a jararaca dormideira, uma serpente não peçonhenta que é comum em uma boa parte do Brasil, principalmente no Brasil oriental. Temos por aqui mais um animal doméstico, sendo esse o Bostaurus indicus, o boi zebu da raça Nelore, uma das raças mais comuns no Brasil, a mais comum, aliás, né? Temos também esse gafanhoto, que serve como presa para o anu preto. Pelo menos uma tentativa de predação, né? Que não dá muito certo. Ele é um membro da espécie Chileus discoideus. E por que eu peguei especificamente essa espécie? Porque eu já tive um desses de estimação, né? Bonitinho, ele é bonitinho. E para fazer piada com alma de gato, temos aqui um gato, né? Sendo esse da raça Angorá. E eu também já tive um desses de estimação, né? E tá aí o Angorá. Episódio 9, Stetornithiformes. O primeiro de 3 episódios seguidos com aves noturnas, né? E nesse vídeo vão aparecer só 2. Mas enfim, temos aqui o único representante da ordem, o Stetornis caripensis, o guáxaro, que até pouco tempo tinha sua distribuição conhecida apenas na Amazônia, né? Na Amazônia brasileira, vivendo só em Amazonas e Roraima. Porém, recentemente foi descoberta sua existência na Bahia, que é um registro completamente inusitado, que até hoje eu não entendi muito bem, mas se tá lá, né? Na Bahia. E no vídeo também temos esse mamífero carnívoro, que serve para botar um medinho ali na cena, né? E essa é a Eira barbara, a irara, um membro da família Mustelidae, a mesma família das loncras. E por fim, o episódio 10, Nyctibiformes, que já começa com o Nyctibius griseus, o urutau, uma ave comum e distribuída por todo o Brasil, e que de dia dorme camuflada, parecendo um toco de pau, enfiado assim. Temos também o Philemulor bracteatus, o urutau ferrugem, que se distribui por uma parte da Amazônia. Temos o Nyctibius ethereus, o urutau pardo, que se distribui por partes da Amazônia e da Mata Atlântica. O Nyctibius leucopterus, o urutau de asa branca, também distribuído pela Amazônia e Mata Atlântica, porém menos comum que o anterior. E por fim, o Nyctibius grandis, o urutau grande, que também vive por boa parte do Brasil, estando ausente apenas em algumas partes do sul e nordeste. Enfim, também temos esse inseto que serve de presa para o urutau no vídeo, né?
E esse é o famoso bicho da seda, uma mariposa introduzida no Brasil. Enfim, CCC, curta, comente, compartilhe, se inscreva-se nesse canal e até a parte 2 desse vídeo. Até!